A paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez eu aqui para ler a Bíblia para vocês e dar continuidade na sequência de vídeo para aquele que não conhece a verdade nas Escrituras, parte 7. Primeiramente, inscreva-se aí no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu gravar outro vídeo, ok? Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Como eu disse anteriormente, no vídeo sexto, eu disse que Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Então, vamos ler Gênesis 25, a partir do capítulo, versículo 1. E Abraão tomou outra mulher e o seu filho, e o seu nome era Quentura, e deu-lhe à luz a Zirã, Jequissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suã. E Jaquissã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando aos oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali estava sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Birlaí, Roi. Agora vamos falar, isso aí foi o que aconteceu, Abraão morreu e Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Birlaí. E agora vamos ler o versículo 12 de Gênesis 25, os descendentes de Ismael. Ismael era o outro filho de Agar, né? Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Ele teve muitas gerações, né? Quer dizer, assim, vamos supor, de séculos e séculos, né? Foi se gerando geração, porque a gente só vive até
no máximo 120 anos. Então, de 120 anos, foi criando gerações e gerações, foi nascendo segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era, era Nebaiote, depois Quedar, e Adbeel, Mibissão, Misma, Dumã e Maissá, Durmar, Misma, Durmar, Maissá, os filhos de Ismael. Né? Os filhos de Ismael eram Nabaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibissão, Misma, Dumar e Maissá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael. E estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. Quer dizer, são 12 príncipes, né? Os filhos de Ismael. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilã até Sul, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora, o outro irmão de Ismael, né? Isaque, os descendentes de Isaque, e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, aquela que o servo de Abraão foi lá, que Abraão mandou atrás de uma esposa para Isaque, né? Que ele queria que fosse da família, né? Então, Abraão pegou, mandou o servo dele lá no vale, lá atrás da família dele, para que conseguisse uma esposa para Isaac. E conseguiu Rebeca, né? Achou Rebeca lá no poço, quando foi buscar água, deu água ao camelo e tal, e como foi programado do jeito que Deus falou para ele, e assim sucedeu, né? Então, era Isaac, de idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, né? Arameu. E Isaac orou intensamente, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, né? Isaac, Rebeca não podia ter filho até então, mas Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, ela ia ter dois filhos, né? Gêmeos, né? E um ia ser mais forte para servir, né? Iam se dividir, os dois se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quer dizer, um ia ser uma parte maior, um ia ter um povo maior da filiação dele,
e o outro menor, né? E agora vamos ver o nascimento deles. E o nascimento de Isaú e Jacó, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeo do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e de todo como um vestido de pelo, de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. E por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque. E Esaú, Jacó, era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse a Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Por quê? Ele era o primeiro, né? Então ele vendeu a Jacó para ser Jacó o primeiro, porque, né? Então ele vendeu a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, porque Esaú trocou Esaú, né? Vendeu. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quer dizer, Esaú vendeu, né, a Jacó a primogenitura dele para, né? Vamos ver agora 26. Isaac vai gerar por causa, vai a gerar por causa da fome. Vai haver uma fome e Isaac sai de onde ele está e vai até gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quer dizer, então, Isaac ia, né, a Abimeleque, rei dos filisteus, mas os filisteus era gente que não gostava de Deus, né? É por isso Deus, né, que era lá em Gerar, mas os filisteus sempre estavam de guerrilha com eles. Então, por isso, eu acho que Deus proibiu que ele fosse para Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento
que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, Deus ordenou a, a Isaac que não fosse, né, para lá, porque Deus tinha essa terra preparada para ele, como tinha jurado a Abraão, pai dele. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência toda esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Como fez o pai dele, né? O pai dele também teve essa mesma atitude de dizer que Sara era irmã, né? Então, aqui ele faz da mesma forma, diz que ela é irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela? E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Porque Deus proibiu, Deus já tinha dado a Abimeleque essa mesma hora, essa mesma coisa, né, de matá-lo, se ele fizesse isso com Sara, lá no início, né? Quando Abraão chegou com Sara e dizendo que Sara era irmã dele, que tal, tal, mas Deus chegou para ele e falou que se tocasse nela, morreria. Então ele está fazendo o mesmo. Certamente, se alguém tocar, algum homem tocar em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Isaque se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelha, possessão de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, quer dizer que Abimeleque invejou, tampou os poços que o pai de Isaac tinha cavado, com inveja, ele já era ruim, né? Já era ruim, mas se tornou pior com inveja devido à prosperidade de Isaac. Então, Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço
de água viva. Um poço de água viva, gente, é o quê? Por exemplo, você cava um poço, ele vai dar água, mas só que lá a água brotava, né? Ficava brotando sempre. É por isso que ele está dizendo água viva, porque a água brotava à vontade. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso o chamou de Reboote e disse: porque agora nós alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque fez um pacto com Isaac. Ali está escrito, não sei, é Abimeleque, mas ali está escrito Abimeleque, com CH. Eu não, se é o mesmo nome, também eu não sei, mas deve ser Abimeleque. Né? Abimeleque faz um pacto com Isaac. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, com seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes: Isaque, por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, e por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então, Abimeleque, vendo que Isaac era muito abençoado por Deus, né? Então, e que prosperava bastante, né? Lá na terra onde ele estava, e era muito bem sucedido. Então, Abimeleque veio fazer uma aliança com Isaac para ter direito aquilo que Isaac tinha também, né? De bom. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem. Quer dizer, ele só fazia o bem, né? Isaac só fazia o bem, né? Então ele diz, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixaremos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete e comeram e beberam e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediu-se dele em paz. Então fizeram o acordo, os dois se despediram e saíram em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Beceba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bassamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para
Isaque e Rebeca uma amargura do espírito. Elas três foram uma amargura de espírito. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bassemate, filha de Elon, Eteu também, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Essas mulheres foram uns nó cegos na vida de Isaque e de Rebeca. Elas eram do mal, provavelmente, porque foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca, essas mulheres de Esaú, né? Foram bem cruéis, provavelmente, né? Vamos dar sequência? Vamos para Gênesis 27. E Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu como Isaque envelheceu e os seus filhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e saia ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-no para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Mesmo assim, um povo de Deus, mas assim mesmo enganaram, enganaram né? E o pai, né? Enganaram a mulher, enganou o pai, né? E foi Esaú ao campo para apanhar a caça para Isaac, e havia Rebeca e Jacó enganar Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Quer dizer, Isaac ia morrer e estava com desejo de comer um guisado, né? Pela mão de Esaú, né? E o que acontece? E para ele ia abençoar, né? Ele ia abençoar Esaú depois que ele fizesse esse guisado. Mas Rebeca queria que quem fosse abençoado não fosse Esaú, mas Jacó, né? Então o que ela faz? Ela vai fazer uma trama para que Esaú, antes de Esaú chegar, ela faça o guisado antes que Esaú chegue para dar o seu marido e ele pensar que é Esaú, mas como ele está velho, não enxerga mais, que a vista dele já está ruim, então ela vai trocar, fazer o inverso. Ela vai mandar Jacó em vez de Esaú, para que o pai abençoe a Jacó e não a Esaú. Então vamos dar o prosseguimento. Rebeca e Jacó enganam Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma. Te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta.
e levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Quer dizer, Isaac sabia que ia morrer depois que comesse esse guisado, né? Mas Rebeca fez com que o irmão Jacó fosse lá buscar o, como é que se diz? A carne, né? Para fazer, para que ele coma e abençoasse ele antes que Isaú chegasse. E assim foi. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu liso. Aí quer dizer que se o pai dele fosse tocar em Jacó, ele ia descobrir que Jacó não era Esaú, né? Pelo trambique que Rebeca queria fazer, para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. E aí ele falou, porque ele é liso, não tinha. E Esaú era cabeludo, tinha um corpo cabeludo, mas Jacó não tinha, era liso, né? Eu sou homem liso. Porventura me apalpará e o meu pai, porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim tra trarei, trarei eu sobre mim maldição e não benção. E disse sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traz-me. E foi, e tomou-lhe e trouxe-o a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, e de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e as lisuras do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse, pai, eu sou Isaú. Mentiu, né? É um povo mentiu pela ambição da bênção de Deus, né? Por isso que até hoje é, é, tem, continua essa, esse legado de pastores gananciosos, né? Isso é como se fosse aí, é uma comparação que a gente, é uma reflexão. Por isso que hoje tem muitos pastores gananciosos para pregar a palavra de Deus por causa do dinheiro, né? Mesma coisa aí, por causa de uma bênção, né? A mãe trocou de filho, fez uma maracutaia lá para que ele fosse abençoado, né? Entendeu? Mesma coisa é hoje. Hoje tá, acontece pior, às vezes até pior do que isso. E disse: Levanta agora e assenta-te e come da minha caça. Não, vamos voltar um pouquinho. Aqui eu adiantei. E foi ele, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? O pai, Isaac perguntou. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, mentiu, né? Teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E disse Isaque a seu filho: Como é isto? Que tão cedo achaste, filho meu? Como é que tão cedo achaste, filho meu? E disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho. E para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Quer dizer, Isaac já estava desconfiado, porque Esaú para caçar
mas o pai dele sabia que não era tão logo assim que ele voltaria com essa caça para fazer esse guisado, né? Isaac já estava desconfiado. Desconfiou porque Jacó voltou logo, Esaú voltou logo com a caça para fazer esse guisado. Ele ficou desconfiado porque Esaú voltou logo, só que não era Esaú, era Jacó, né? Aí ele fala, e disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpe meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Quer dizer, ele estava desconfiado. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse a voz, é a voz de Jacó. Porém, tá vendo? Ele conheceu pela voz. Não, quer dizer, ele não enganou, porque mesmo ele sem enxergar, né? Já quase morrendo, ele conheceu pela voz. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse a voz, é a voz de Jacó. Quer dizer, o pai dele conheceu que não era Esaú por causa da voz, era a voz de Jacó. Porém, as mãos são as mãos de Esaú, porque a mãe pegou o pelo de bode lá, o couro de bode, e amarrou todo nele para que quando o pai apalpasse, notasse que era Esaú, porque Esaú era cabeludo, todo cabeludo. Nasceu todo cabeludo. E Jacó liso, né? Mas a mãe, querendo que Jacó recebesse a bênção, né? Porque ela amava mais Jacó do que Esaú, então ela fez essa mutreta todinha, mas mesmo assim, aí o pai apalpando as mãos de Esaú e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Quer dizer, a benção foi roubada, né? A bênção de Esaú foi roubada para Jacó. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo. Mas não é. Ele conheceu a voz, mas passando a mão, ele achou depois que, né, a voz, ele conheceu que não era a voz de Esaú. Mas como ele apalpou, ele viu todo cabeludo, ele, mesmo assim, ele acreditou que era Esaú, né? E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou, e disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E achegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, a abençoou e disse, eis que é o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Mas por que Isaac achou o cheiro de Esaú em achou o cheiro de Esaú em Jacó? Por quê? Porque a mãe dele vestiu a roupa de Jacó, de Esaú em Jacó, né? Por isso que quando ele foi beijar, sentiu o cheiro de Esaú. Mas não era Esaú, era Jacó, né? Por causa do ele sentiu o cheiro porque a roupa que Jacó estava vestido não era a roupa de Jacó, era a roupa de Esaú. Como o pai conhecia o cheiro, né? O pai conhece o cheiro dos filhos. Então, ele conheceu o cheiro, Isaac conheceu o cheiro de Jacó, pensando que era Esaú. E chegou-se, beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, né? O abençoou e disse, eis o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância
de trigo e de mosto. Sirva-te, pois, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito seja os que te abençoarem. Isso foi as palavras do pai dele na hora que estava abençoando Jacó. Esaú traz a seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da minha caça de teu filho, da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? Perguntou, né, Isaac. Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e acabei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Quer dizer, Jacó sabido, já da outra vez já fez um arrumadinho e tomou a primogenitura, né? Fez um negócio lá para que Esaú desse porque Esaú era o primogênito, né? Então Jacó, invejoso, mesmo assim, porque a mãe dele gostava mais, a mãe gostava mais de Jacó, né? Esaú era o primeiro filho, mas ela gostava mais do segundo, mas mesmo assim ele queria ser o primeiro, né? Jacó queria ser o primeiro, e com isso ele fez um trato entre ele e Esaú, para que Esaú desse a sua primogenitura a Jacó, e assim o fizeram. Então, Esaú deu a primogenitura a Jacó, e assim foi. E Jacó, além disso, tomou também a bênção de Esaú. E tomou a minha bênção e perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Ele perguntou ao pai. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens ama, só bênção. Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando ti a Senhor reares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço,
E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Quer dizer, ele ficou odiando, né, Esaú, e prometeu que ia matar Jacó por causa dessa trambicagem que fizeram a mãe, né, a mãe de Esaú. Né? A mãe de Esaú com Jacó fizeram o trambique para tomar as bênçãos de Esaú e dar a Jacó. Aí Jacó irou-se, né? Ficou muito magoado, muito decepcionado, porque ele teve o trabalho de ir para o mato, pegar a caça, fazer o guisado para o pai, receber a bênção que era dele, mas o trambiqueiro foi lá e enganou o pai, junto com a mãe, e fizeram essa presepada toda, e Esaú perdeu a bênção, e Jacó e Isaac mandou que Esaú servisse a Jacó. Então Jacó disse que vai matar o irmão dele. E vamos seguir. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú. Quer dizer, alguém escutou, né? Esaú falando que ia matar Jacó. E alguém disse a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Quer dizer, Rebeca manda Jacó para a casa de Labão para que Esaú não matasse ele, né? Mandou ele lá para as terras onde estava Labão para que Esaú não matasse Jacó. E mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei fazer-te de lã, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são as filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então ela ficou um pouco meio decepcionada por causa dela, que Jacó ia tomar as filhas de Et, e vamos ver no que dá no versículo, no capítulo 28. E vamos ver. Isaac manda Jacó a Pandã Arã. Isaac manda Jacó a Pandã Arã. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não torne mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Pandarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então, Isaac, né, aconselhou ele ir para lá, porque assim, a irmã da mãe dele, o irmão da mãe dele, Labão, poderia, com as filhas da mulher, poderia ele casar com alguém de lá, né? E seria abençoado como Abraão o foram, né? Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi para Padarã. E Labão
filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque o abençoara a Jacó e o enviara a Padarã para tornar mulher dali para si. E que, o abençoando, lhe ordenara, dizendo: não torne mulher das filhas de Canaã. Quer dizer, que ele não queria que Jacó se casasse com as filhas de Canaã, mas dos irmãos de Rebeca, né? E vendo também Esaú, as filhas de Canaã, era mais aos olhos de Isaque, seu pai, né? Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote, né? A visão acerca de Jacó. Então, Jacó foi para lá com a mulher, né? Esaú, foi Esaú a Ismael e tomou para si, isso aí é Esaú, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, além das suas que ele já tinha. Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Naiobete, né? E agora Jacó tem uma visão. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, Jacó andando, né, sentou-se, então Deus pegou e deu aquela terra a Jacó para a descendência dele. Para tua descerá como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Então Deus deu uma promessa e tanto para Jacó, né, que estava ali deitado, né? Deus prometeu que ia cumprir, né, o que tinha falado para ele. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu, a coluna, e esta é a porta do céu. Isso foi o que Jacó, quando acordou, pensou, né? Já acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó, quando acordou, ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia, porque ele viu no sonho, ele viu a escada, os anjos subindo e descendo, e no topo da escada ele via Deus, né? Ele viu o Senhor Deus. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Isso foi o que
Jacó achou, né? Agora vamos ler no versículo seguinte, que diz assim: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, ele também fez uma promessa para Deus, né? Que se Deus cumpriu o que ele prometeu, ele também cumpriria que aquela pedra que ele pusera lá como travesseiro seria um voto dizendo, né? Se Deus for comigo e tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, né? A pedra que ele dormiu, que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Aqui é uma pedra que ele ia fazer como se fosse um lugar, uma sala de oração, né? No caso. A pedra ali ele fundara um local para pregar, falar de Deus. Né? A casa de Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Não é que Deus está pedindo dízimo a Jacó, né? Porque como lá na frente, lá em Abraão, né? Em Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque, mas não era mandamento. Ele deu por livre e espontânea vontade, né? Como aqui, né? Jacó também está dando, vai dar dízimo por livre e espontânea vontade para agradar a Deus, né? Isso não é mandamento ainda, esse dízimo que está aqui, como aquele dízimo lá de Abraão com Melquisedeque, quando ele vinha da guerra, que deu 10% dos despojos da guerra dele, quando ele vinha da guerra, que ia passando no reinado de Melquisedeque, que ele era rei. Melquisedeque era um rei e ele estava passando pelo território de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, e Abraão, como ele era um sacerdote de Deus, né, um homem temente a Deus, que ensinava o que a bondade de Deus, quanto Deus era maravilhoso, então Abraão também deu dízimo lá dos despojos da guerra, mas não era mandamento de Deus dar dízimo. Ele deu porque ele sentiu no coração que poderia dar dízimo em agradecimento por estar passando e por Melquisedeque ter chamado ele para tomar um chá lá e tudo, né? Como aqui, como Deus o abençoou também, Jacó, né? Que ele ia prosperar e ia fazer a casa de Deus, daquela pedra e tudo. Então, ele prometeu a Deus, certamente te darei o dízimo. Isso ainda não é mandamento, isso é um dízimo voluntário da prosperidade de Jacó, né? Ele vai dar em oferecimento a Deus, porque Deus está dando tudo a ele também. Estão entendendo, né? Não é mandamento, isso não é. Esse dízimo, como o outro, não é mandamento. De Deus não é lei ainda, não é lei. Ele está dando de espontânea vontade. Então, vamos para o capítulo 29 de Gênesis, que diz assim: Jacó chega ao poço de Harã. E no primeiro versículo, vamos ler: Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente e olhou. E eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos
e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. A Harã, aqui é H-A-I-R-A com um acento. Eu estou lendo Harã porque o H faz som de R. Eu estou lendo Harã, né? E somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide e apacentá-la? E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber. Quer dizer, o gado, a pedra deveria ser muito grande para poder os bois empurrar essa pedra para poder abrir uma fresta no poço para que pudesse tirar água para dar de beber o gado, as ovelhas e tudo mais, né? E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber às ovelhas. Aí vamos agora, 29, 9. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e o abraçou e beijou-o e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele em um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meus irmãos? Por que tu és meu irmão? Labão, né? Perguntou. Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Tinha Lia olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, de que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e este lhe parecera como poucos dias, pois muito que a amava. Quer dizer, Jacó ficou lá na casa de Labão. Labão deu a filha, né, a ele, né, para ele trabalhar para Labão durante 7 anos, né? Jacó trabalhou 7 anos
para poder ficar com a filha dele, entendeu? Para poder ficar com Raquel. Trabalhou 7 anos para Labão para poder ficar com Raquel, né? Labão engana Jacó. Outra mutreta aqui, né? Quer dizer, Jacó trabalhou para Labão para ficar com a filha, mas Labão enganou ele. Vamos ver o que é que aconteceu, né? E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Aí agora vem a cobrança, né? Ele trabalhou os 7 anos e queria Raquel, né? Que era o prometido. Foi o trato que Labão fez com Jacó. Você vai trabalhar para mim 7 anos e eu dou Raquel como tua esposa. Aí o que acontece? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e o trouxe a Jacó, que a possuiu. Quer dizer, em vez de ele dar a outra, ele trouxe Lia e Jacó, que a possuiu. Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Quer dizer, por certo, durante ele deve ter bebido muito e viu e não percebeu que Lia não era, que Lia não era Raquel, né? E aconteceu que Labão, todos os homens do lugar, fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó à tarde, né? Que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, a sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Então, Labão deu a outra, porque a outra era mais nova e tinha que ser de acordo com a lei dele, né? Vamos se dizer assim, de acordo com a lei dele, né? Ele não poderia dar a filha mais nova antes que a velha. Por isso que ele enganou Jacó. Ele fez o trato com Raquel, mas ele sabia que não poderia dar Raquel, mas se Lia, que era a mais velha. Então é isso aqui o que ele está explicando, né? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar. Quer dizer, que lá tinha essa lei, né? De dar primeiro, se era na sequência. O mais velho, aquele que ia ficando mais velho, era quem ia arrumando o marido. Por isso que Labão enganou ele, porque era para ele ter dito: olha, não era para ele ter enganado. Eu vou, só porque Jacó também viu que a outra era bonita demais, né? Ele foi atrás da boniteza e acabou se perdendo por causa disso, porque ele viu que a outra era muito mais bonita do que Lia, né? Por isso que ele queria é, é, Raquel, porque Raquel era muito mais bonita do que Lia, era uma princesa de linda, né? Então, Jacó se interessou por ela por causa disso. É por isso que ele queria. Ela era mais nova, mas era mais linda, né? Mais formosa, né? Mas Labão prometeu em dar, mas só por engano, porque no dia ele tinha que dar ela ali, porque era a mais velha, e isso era a lei do lugar de onde eles estavam. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que é a menor de antes da primogênita. A primogênita é a primeira, é a mais velha. Por isso que ele fez isso. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. Então, ele pediu mais 7 anos
para que ele se visse, né? Para ele se vir, a Jacó se vir a Labão. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. Aí, na sequência, Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel e a amou também Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Quer dizer, ele ficou com as duas, né? Ficou com Lia e ficou com Raquel para servir os 7 anos do contrato. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, tá vendo? Como é? Porque Jacó queria outra, porque era a outra, por certo, era feinha, desarrumada. E Jacó não queria, né? Jacó casou só por causa, ficou com ela, só por causa da lei de lá de onde ele estava, mas conseguiu Raquel sempre, depois de trabalhar mais 7 anos, né? Jacó trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezado, e Jacó desprezou Lia. Abriu sua madre, porém, Raquel era estéril. Olha, tá vendo? Era como se fosse praticamente um castigo. Ele queria a bonitinha, bem formosa, mas não podia ter filho. E a outra, feinha, desarrumada, podia ter filho. E Deus fez com que Lia abrisse a sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento de Jacó, aqui está dizendo, o nascimento de Jacó, de 12 filhos e uma filha. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Quer dizer, ela teve um filho e pensando que ela tendo Ruben, Jacó ia amar ela, né? Porque o Senhor atendeu a minha aflição e por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e o chamou de Simeão. Então, Ruben e Simeão são filhos de Lia, filho de Jacó. E concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. Aí tem Ruben, né? Simeão e Levi, filho de Lia. Mas mesmo assim, Jacó não deu nem a mínima, né? E concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou Judá. E cessou de dar à luz. Ela teve 4 filhos e parou de dar à luz, né? Então, meus amados, eu vou dar uma paradinha por aqui, né? No quarto filho de Lia, aqui em Gênesis 29, e dando sequência ao 8º vídeo, no próximo vídeo, o 8º vídeo, depois de dar à luz o quarto filho, de Lia ter dado o quarto filho, ok? Uma ótima noite para todos, quem está assistindo à noite, um ótimo dia para quem está assistindo de dia, uma ótima tarde para quem está assistindo de tarde. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, dê aquele likezinho, aquele joinha, tá? Ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar outro vídeo. E compartilhe, se possível, ajuda aí o canal. Estou fazendo isso sem nenhum interesse, mas eu deixei o meu e-mail lá em um vídeo desse, para que se alguém quiser contribuir, tocar no coração de vocês, para eu melhorar aqui, ampliar aqui o sistema de gravação, né?
E se sobrar algum trocado, para eu ajudar algum necessitado aqui onde eu moro. O dinheiro que se cair algum dinheiro na minha conta da contribuição de vocês, não vai ser para mim, porque graças a Deus, Deus me dá o que eu comer, o que eu vestir, e eu não necessito desse dinheiro para nada, apenas para, se possível, dar uma ajeitadinha aqui na transmissão, comprar uma câmera melhor, uma coisa assim, e se sobrar alguns, para ajudar o próximo, que é isso que Deus quer, né? Então, ótima noite, vou encerrar por aqui a todos, ok?